Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre o grande filósofo Chico Toicinho e suas contribuições para a filosofia moderna. O Chico Toicinho, ele nasceu em 1561, nasceu em Londres, na Inglaterra, e ele é considerado o pai do empirismo, essa corrente da teoria do conhecimento, essa corrente da epistemologia chamada empirismo, né, que coloca o foco sobre as experiências, sobre as observações diretas, né, sobre a importância de se confirmar com os próprios olhos, com os próprios ouvidos, né? E ele é considerado justamente o pai do empirismo, inclusive porque ele antecede, né, as reflexões, os pensamentos, as publicações de outros empiristas como Locke, o Berkeley e o Hume. Para o Chico Toicinho, só é verdade aquilo que é observado, testado e comparado. Então a gente tem que observar de fato, né, testar e comparar para conseguir encontrar, né, a verdade das coisas. Para o Chico Toicinho, a ideia dele é que a natureza ela segue algumas regras fixas, tem algumas leis que funcionam, né, que regem o funcionamento da natureza, e nós, com nossa observação, com nossas experiências, podemos verificar, podemos descobrir quais são essas leis pelas quais a natureza funciona. Então, a ideia dele é que conhecimento é poder. Se a gente conhece como a natureza funciona, nós também podemos, né, dominar essa própria natureza. O conhecimento é poder, um dos motes dele. Tem tem várias contribuições do Chico Toicinho, né, um grande filósofo, mas entre as contribuições dele que são mais famosas, né, tem a teoria dos ídolos, que essa daqui já não tem tanto a ver com, não é assim diretamente relacionado com o empirismo, mais com o empirismo do que eu vou dizer a seguida, mas ele é muito famosa essa teoria dele dos ídolos. Aqui ele usa a palavra ídolo no sentido de vícios que impedem o conhecimento. Então, quando ele chama de ídolo, é alguma coisa que bloqueia o ser humano de chegar à verdade. Então, ele vai dizer que tem 4 desses ídolos, né, que impedem o ser humano de conhecer a verdade, de fazer o conhecimento avançar. O primeiro deles é o que ele vai chamar de ídolos da tribo, que é uma tendência que o indivíduo ele tende a generalizar a partir de observações isoladas. Então ele vê acontecer uma vez e ele acha, né, tende a querer generalizar para todos os casos. Então, por exemplo, suponhamos aí que a Andressa pegou Covid, tomou cloroquina e se curou. E daí a Andressa começa a pregar, né? A cloroquina é a cura para a Covid. Eu mesmo sou a prova disso. Então, ela vê um caso funcionando e tende a generalizar para dizer que aquilo sempre acontece, que aquilo é regra geral. Ou, sei lá, o Jonathan decide vestir uma cueca vermelha e jogar bola. E daí no dia que ele colocou essa cueca vermelha, ele fez 3 gols. E daí ele generaliza. A cueca vermelha é que faz, né, conseguir fazer vários gols. Né? Ou coisas do tipo. Então, os ídolos da tribo é essa tentativa, né, essa tendência que alguns seres humanos, né, acho que todos nós em algum momento da vida a gente acaba fazendo isso, né, observar acontecendo um caso e achar que aquilo sempre vai acontecer. Então essa generalização superficial, né, ingênua, né, que costuma acontecer. O segundo tipo de ídolo é os ídolos da caverna, que é uma tendência, um viés que a pessoa ela quer ser o dono da razão, o dono da verdade, ou ela quer que a sua convicção seja mais importante que os fatos. Então é uma tendência que a pessoa tende a só enxergar os fatos que reforçam o seu ponto de vista e fazer vista grossa para os fatos que contrariam o seu ponto de vista. Então, sei lá, por exemplo,
alguém de vocês aí, o Flávio, sei lá, o Flávio tem a seguinte mote de vida, né? Todo mundo que estuda bastante e se esforça para estudar o máximo possível, fica rico. E daí o Flávio vai citar 3 casos de pessoa. Olha, o João ele estudou muito, virou médico, ficou rico. A Maria estudou muito, se tornou advogada e ficou rico. O Pedrinho estudou muito, virou dentista e ficou rico. Então, estudar, né, implica em ficar rico. Né? E ele cita esses 3 casos. O que o Flávio esquece de citar é um monte de gente que estuda muito e continua pobre. Né? Então, os ídolos da caverna é essa tendência a querer pegar, né, só alguns casos que reforçam o seu ponto de vista e ignorar todos aqueles outros que contrariam. Né? E isso é muito comum, a gente sempre costuma ver esse tipo de coisa. O terceiro tipo de ídolo, que em alguns livros está traduzido como ídolos de mercado, em alguns outros livros está traduzido como ídolos do fórum e outros como ídolos do fórum, é o tipo de engano que impede conhecimento, que as pessoas elas são enganadas por um jogo de palavras, né? Aquela retórica contorcida, né, muito comum aí em meios políticos, sofistas, pessoas de má fé que tentam enganar, que fazem todo um discurso bonito, né, ou né, parece articulado, com muita convicção, mas que na realidade eles impedem, né, ver o que realmente está acontecendo, né? Então, pega aí um conceito para enganar, né? Imagine um político que use um argumento que ele, se ele for eleito, ele vai proteger, né, os cidadãos de bem. E daí ele se escora atrás desse conceito. Mas quem é o cidadão de bem, né? Aquele que não comete corrupção, aquele que nunca cometeu corrupção, aquele que... O que é o cidadão de bem, de fato, né? Quem é, né, essa figura? Ou pense, por exemplo, no caso dos sofistas lá na Grécia Antiga, né? E aquela ideia de tudo é relativo, né? Tudo é relativo, ou tudo é opinião, né? Mas essa é a minha opinião, né? E você não pode contrariá-la. Então, esses ídolos de mercado é uma tentativa de ocultar a verdade com palavras, com discursos, né? Por esse tipo de estratégia retórica, né? Pega, por exemplo, o caso de um apresentador de TV que tenta fazer as pessoas ficarem emocionadas, né? Olha, como que você pode ser, né, contrário à pena de morte? Quando eu vejo um caso desse de assassinato, você acha que esse assassino ele merece o quê? Se não a pena de morte. Então a pena de morte é a saída para a nossa sociedade, né? Então ele mexe com os sentimentos das pessoas, né? E nesse discurso aí ele contraria, mas a questão é em que lugar a pena de morte de fato conseguiu diminuir a criminalidade. Se você for olhar nos dados nos Estados Unidos, né, os estados que adotam a pena de morte também estão entre os estados onde que mais acontecem roubos e homicídios, ou seja, a pena de morte não diminui, né, a criminalidade. Né? Isso é um discurso enganoso. Os fatos não permitem chegar a essa conclusão, né? Pode até parecer muito bonito. Se tiver pena de morte, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de roubar, assassinar, sei lá, fazer o quê. Mas quando você olha para os fatos, os lugares que, né, colocaram a pena de morte não tiveram os seus índices de criminalidade reduzido. Então isso é uma falácia, é uma mentira, né? Mas engana, né? Convence. Isso é um típico discurso de ídolos de mercado, ídolos de fórum. E por fim, né, o último tipo de ídolos são os ídolos do teatro, que é basicamente, né, uma verdade que ela é bloqueada pela tradição, pelos dogmas e pelas autoridades, né? Então, pega uma sociedade machista que mulher não tem direito a nada, né?
E daí você fala, mas mulheres não podem estudar aqui nesse país, né, porque elas são inferiores, né? Nunca teve uma mulher que fosse médica aqui, ou uma mulher que fosse... E essa é a tradição, e é assim mesmo, e vai ser sempre assim, né? Mas você pergunta aí, quem disse que uma mulher não pode ser médica, não pode ser advogada, não pode ser professora, não pode ser dentista, não pode ser caminhoneira, né? Ela pode exercer, sim, essas profissões com igual competência ou mais competência, mas daí você tem questão de tradições, dogmas religiosos, né, ou apelo à figura de autoridade para tentar desqualificar, né. Você pega, por exemplo, muito tempo se recorreu, né, aos escritos do Aristóteles para tentar justificar que as mulheres não podiam fazer isso ou aquilo, porque o Aristóteles disse há 2.500 anos atrás que mulher não tem inteligência igual do homem, então, por isso, né, como ele é um grande filósofo, ele tem a autoridade do conhecimento para poder afirmar alguma coisa, né. Então, esses ídolos dos teatros, então, esse apego, né, à tradição, como se a tradição valesse mais do que os fatos, como se os dogmas valessem mais do que os fatos, como se as autoridades, né, conseguissem anular os fatos, né. E o Chico Toicinho, inclusive, chegou um ponto na vida dele que ele ficou muito decepcionado com os estudiosos, com as academias, com os intelectuais, porque ele via que as pessoas, né, todos esses que se diziam inteligentes, em algum momento se deixava bloquear por esses ídolos, né, em vez de buscar o conhecimento verdadeiro. E aqui eu trago nessa tábua da verdade uma que talvez seja... Talvez não, é que é de fato, né, a maior contribuição do grande filósofo Chico Toicinho para o empirismo, para a filosofia moderna e para a filosofia em geral. Que é, basicamente, na filosofia dele que a gente encontra a lógica básica ou o esqueleto básico do que viria a ser o método científico, inclusive, né, utilizado pelos cientistas hoje para fazer os seus testes e conseguir, né, aferir as suas verdades. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Como é que a gente busca a verdade sobre o efeito de uma substância? Suponhamos, será que o suco de maracujá de fato consegue combater a insônia ou a falta de sono ou o nervosismo ou a ansiedade? Então, para isso, a gente pode fazer o teste, né? Ir aos fatos, né? Tentar buscar isso empiricamente. Então, aqui tem um exemplo de tábua da verdade. Como é que a gente verifica, né? Num primeiro teste, pega uma pessoa, pode ser a mesma pessoa, num dia 1, pega uma pessoa e dá para ela suco de laranja e suco de maracujá, né? E observa o efeito sobre essa pessoa. Essa pessoa teve sono. Então anota lá na tabelinha. Sim, sim, né? Então o efeito, ele tomou suco de laranja, tomou suco de maracujá e teve sono. Num segundo dia, né, ou 2, 3 dias depois, faz um teste com essa pessoa de novo, né? Dá para ela suco de laranja, mas não dá suco de maracujá. E vê se essa pessoa fica com sono, fica menos ansiosa, fica menos nervosa. Daí vê que no final das contas não teve efeito nenhum. Daí anota lá na tabelinha. Daí, alguns dias depois, faz outro teste, um teste 3. Não dá suco de laranja, mas dá apenas suco de maracujá para a pessoa. Tá? E observa os efeitos. Causou sono, ficou menos ansiosa, ficou menos nervosa, etc. E anota ali. E num quarto dia faz um outro teste, não dá nada, né? E observa, né, se a pessoa teve aquele dia ficou menos ansiosa, menos, etc. E observa que não tem e anota ali na tabelinha. E repete, né, esse teste com várias pessoas, né, em várias variações. E a partir dessas tabelas de comparação você consegue perceber, né? Então, por essa tabela, a gente consegue ver que no teste 3, né, que é o teste que mata e acaba conseguindo extrair a verdade das coisas, mas óbvio, comparando com os outros testes, né? Que o suco de maracujá sozinho, né, isoladamente, consegue produzir o efeito de sono, né, de calma, de tranquilidade, de combate à ansiedade.
Então, né, a conclusão que a gente chega aí, né, é que, né, esse efeito ansiolítico, tranquilizante, sonífero, né, tá relacionado ao suco do maracujá. Não é o suco de laranja e não é não fazer nada, né? É o suco de maracujá por meio desses testes, né? E esse desenho dessas tabelas com esses testes, né, hoje a gente chamaria assim, quem faz metodologia científica, do suco de laranja de placebo, né, que é o elemento que não tem efeito nenhum. E o suco de maracujá a gente chama de variável experimental, que é aquilo que a gente está testando de fato, né? E por meio dessas experiências, né, empíricas, né, por isso que é uma contribuição para o empirismo e também para a própria ciência, né, a gente consegue chegar a determinadas conclusões, né, com algumas adaptações. Esse daqui é o funcionamento básico do próprio método científico. E essa é uma das grandes contribuições do grande filósofo Chico Toicinho. E para encerrar, né, essa videoaula, eu pergunto para vocês: peraí, Chico Toicinho? Onde é que já se ouviu esse nome de Chico Toicinho? Filósofo com o nome de Chico Toicinho? Existiu mesmo? Ou eu tô blefando, eu tô trolando vocês? Fica aí para vocês refletir. E alguém, vamos ver se alguém consegue fazer um comentário sobre isso.